prática, o que acontece? Daqui um mês, vai ter acabado o crime organizado no Brasil com essa designação? Não. Vai diminuir a taxa de roubos nos grandes centros urbanos? Não. Vai diminuir a taxa de homicídios? Não. Então, na prática, não vai mudar porcaria nenhuma. Fica a manchete, vai gerar aí uns 3 dias de notícia positiva para a candidatura, mas nada que impacte do ponto de vista eleitoral direto, nada que mude a situação dele, só vai conter a sangria no interior da. Estados Unidos designa PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Bisoto, o que isso significa? Logo após a visita do Flávio, você acha que isso traz força para ele na eleição? Você acha que isso vai gerar algum desgaste pro Lula, na verdade, né? E já entrou o Valete Plus, caramba. Amo vocês. Vitor, tamo junto. Apenas continuem, não parem, mandem mais Valete Plus. Primeira coisa, vamos começar analisando o que isso representa para o Brasil, fora da questão política, partidária e eleitoral. É um negócio muito ruim. Para o Brasil, isso é muito ruim. A designação pelo Departamento de Estado de qualquer organização como terrorista abre portas para intervenção estrangeira de maneira pesada em qualquer país. O México, por exemplo, vive um cabo de guerra constante com os Estados Unidos e é uma relação muito tensa com os cartéis, o famoso cartel de Sinaloa, o cartel de Guadalajara, enfim, os cartéis mexicanos. É uma relação muito tensa lá, porque os Estados Unidos ameaçam designar como terrorista, aí a presidente mexicana entra em cena, antes dela, o ex-presidente Andrés Manuel López Obrador também, e eles andam num equilíbrio muito tênue para evitar que os Estados Unidos designem as organizações mexicanas como terroristas. À primeira vista, se você olha, se você tem uma reação impulsiva, diria: ah, isso é porque lá é um governo de esquerda que também são aliados de traficantes. Até são, mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é que a partir do momento que os Estados Unidos designam qualquer organização como terrorista, eles estão dizendo o seguinte: essa organização representa uma ameaça à soberania americana e, portanto, os Estados Unidos estão se dando ao direito de intervir para conter essa organização terrorista. Em última instância, se fôssemos levar ao limite o que essa designação permitiria desembarque de tropas americanas em território brasileiro para restabelecer a lei e a ordem, porque está botando em risco a segurança americana a ação dessas organizações. Óbvio que não é tão linear, não é tão rápido. Então, do ponto de vista da soberania, não é uma boa notícia. Agora, por que algo assim ocorre? Algo assim não ocorre de graça, algo assim não ocorre da noite para o dia. Isso ocorre porque os Estados Unidos estão há décadas dizendo que o Brasil é o principal corredor do tráfico de drogas internacional, que todo o tráfico que vai para a Europa passa por aqui, que tem tráfico de armas, que a tríplice fronteira é tomada por terroristas do Hamas, do Hezbollah, de outras organizações terroristas islâmicas. E o Brasil faz de conta que está tudo bem. E o Brasil faz de conta que está tudo normal, que não tem problema nenhum, que está tudo certinho e que não é preciso ser feito nada. São 50 mil mortes ao ano, a juventude definhando porque para manter esses corredores logísticos de atacado da droga é preciso que se constituam mercados locais, varejistas, daí as bocas de fumo, aí vai destruindo a juventude inteira do país, vai gerando caos, entrega quase 30% do território nacional para o controle de organizações criminosas, chegou ao extremo e, claro, aí nós vamos ao componente político. Há um componente político nisso tudo. Na última visita em que Luiz Inácio Lula da Silva fez aos Estados Unidos, é um negócio que beira o surreal falar uma coisa dessas, o presidente do Brasil, que por todos os seus problemas, com tudo que rola no Brasil, com tudo que aconteça de ruim aqui, nós somos o maior país, depois dos Estados Unidos, no continente americano inteiro. Nós somos a maior economia, nós somos a maior população, nós somos o maior tudo, fora os Estados Unidos. E o que o presidente brasileiro trata na reunião dele na Casa Branca com Donald Trump? Tenta evitar que PCC e CV sejam declarados como organizações terroristas. É constrangedor, para dizer o mínimo, que o presidente brasileiro se preste a esse papel. O Flávio, que vive um momento tétrico na candidatura dele, eu comentava hoje de tarde, Junito, antes de vir para cá, eu estava conversando com vários amigos no Clube do Bisoto, em outros lugares, e, cara, que campanha medonha é essa do Flávio Bolsonaro? E se o Jair Bolsonaro pudesse estar vendo tudo que está acontecendo, ele diria para o Flávio, óbvio, traz o Carluxo de volta, ele é insuportável, ele é maluco, ele dá surto psicótico, mas pelo menos ele sabe organizar minimamente uma campanha. Ele sabe construir minimamente a comunicação. É vergonha em cima de vergonha, cara. O Flávio volta dos Estados Unidos hoje e arma uma recepção fake no aeroporto de Brasília, que não é um lugar para ter recepções, não é um lugar de volta nos braços do povo, meia dúzia de gato pingado, Hélio Negão como principal expoente, um troço constrangedor. Aí a máquina de propaganda nas redes sociais bota para circular uma teoria da conspiração completamente amalucada, que a Deolane, que está presa, advogada da família Marcola, suposta lavadora de dinheiro da família Marcola, e é sempre bom a gente falar o suposto aqui, porque mal ou bem essa senhora é advogada, então pode nos causar problemas no futuro breve, quando sair, e vai sair, que esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos estão designando como organização terrorista, que a Deolane teria um plano para matar o Flávio. É atentado fake, é recepção em aeroporto fake, e para completar a cereja no bolo, teve um vídeo, eu tuitei, o Renan retweetou, o Riso também repostou, não sei se chegou a ver, Júnior, do Paulo Figueiredo, Vê, dizendo maravilhoso.
O Flávio se emocionou dizendo que com ele prendeu, neutralizou. O Flávio ficou emocionado com o discurso do Renan. Eliminou. Prendeu ou eliminar? Prendeu, eliminou. Prendeu, eliminou. Então, é uma campanha fake, é uma campanha baseada em tentar copiar o discurso do Renan, é uma campanha sem propósito. O que o Flávio conseguiu com essa visita e com essa designação de Comando Vermelho e PCC? Ele deu uma resposta para a própria base. Ele mantém a base íntegra, uma base que está íntegra, assim, por um fiapo. Leia o que Rony Gabriel tem escrito, e é o que a base tem dito, é o que grandes setores da base têm dito. A candidatura do Flávio hoje ela se sustenta em um único argumento. E é um argumento muito tênue. O argumento é o seguinte: é o único capaz de derrotar o Lula. Agora imagina num cenário em que o Lula retira a candidatura, um Haddad estreia ali com 20 e poucos % e ele deixa de ser o único. Imagina o Renan chegando nos 15. Eu trabalhei o tempo inteiro, Júnior, com o Renan abrindo a campanha com 10. Eu tô começando a acreditar que o cenário de abrir com 15 pode ser real, tá? Então, do ponto de vista eleitoral, para responder de maneira muito objetiva, do ponto de vista eleitoral, visita do Flávio pro Trump. Ninguém liga, exceto os ultramobilizados com política. Tá lá petista histérico arrancando calcinha pela cabeça, porque, ai meu Deus, a soberania, só eles podem vender o país, né? Como se sabe, só eles podem entregar terra rara, só eles podem dar a bunda para americano. Tá os bolsonaristas histéricos que, ai, nós temos os Estados Unidos. Então, dois histéricos de parte a parte, não muda bosta nenhuma isso do ponto de vista eleitoral, mas dá uma resposta para a própria base para tentar segurar, ó, galera, eu fui lá, o Trump me apoia, eu tirei uma foto com ele, e nós vamos, e agora já designei o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Na prática, o que acontece? Daqui um mês, vai ter acabado o crime organizado no Brasil com essa designação? Não. Vai diminuir a taxa de roubos nos grandes centros urbanos? Não. Vai diminuir a taxa de homicídios? Não. Então, na prática, não vai mudar porcaria nenhuma. Fica a manchete e vai gerar aí uns 3 dias de notícia positiva para a candidatura, mas nada que impacte do ponto de vista eleitoral direto, nada que mude a situação dele, só vai conter a sangria no interior da própria base. Seguinte, Bisotto. Vamos voltar um pouco. Já vamos falar das pesquisas aí. Já que você falou do Renan 15%, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar para a cena do aeroporto. Porque é o seguinte, constrangedor. Porque é o seguinte, aqueles eventos que tinha no aeroporto do Bolsonaro naquela época, eles eram, assim, completamente populares mesmo. Assim, o Bolsonaro estava em todo lugar, o pessoal se combinava. Eu lembro que tinha os grupos, cara. Tinha vários grupos, né, naquela época, de apoio ao Bolsonaro, só pra você saber. Ele andou no seu cangote, Junito? Você sentiu os bagos do mito na sua nuca? Cara, não, mas eu já fui em evento do Bolsonaro. Em 2016 fui numa janta do Bolsonaro. O cara era sensação, cara. O cara era fenômeno. O Flávio não é, cara. Ninguém tem interesse no Flávio. O Flávio é um problema. Antes você chegava perto do Bolsonaro, os votos e os likes assim... É o contrário com o Flávio. Você chega do lado do Flávio, os votos vão embora. Os likes vão embora. Ele não é uma figura carismática, ele não é o pai. Eles armam esse negócio pra tentar... Cara, é só vergonhoso. Agora eu falo, de quem que foi a ideia? Foi do Carluxo ou foi do Rogério Marinho? Porque isso tem guerra. Não foi do Carluxo. O Carluxo, aliás, inclusive... eu sinto... Cara, de fato, eu sinto dó do Carlos, sabe? O Carlos pediu para vir aqui para Santa Catarina, isso não é segredo nenhum no núcleo mais próximo da família. Se eu sei, todo mundo sabe. O Carlos pediu para vir para cá porque ele estava emocionalmente esgotado, mentalmente esgotado, espiritualmente esgotado. Ele disse que queria sair do Rio, ele não queria mais ficar lá, e ele decidiu vir para cá. Ele saiu do núcleo duro, só que ele sempre se pôs à disposição, tipo, o que precisar de ajuda, me chama. O Flávio não quer. Todo mundo conhece a instabilidade emocional do Carlos. Todo mundo já ouviu as histórias que o Bebiano contou sobre a eleição de 18, que o Julian Lemos conta sobre as eleições de 2018, enfim, o próprio Santos Cruz, que fala do que acontecia no governo. Tem o fator instabilidade emocional. Agora, o Carlos sabia fazer campanha. Pode-se dizer o que quiser do Carlos. Ele sabia fazer campanha. Ele tá completamente escanteado, a ideia não foi dele. Ele mandou uma tuitada, tem que ver... Deixa eu ver se eu acho essa tuitada dele. Ele tá tentando ajudar pelo Twitter, cara. É a segunda vez que ele fala da campanha do irmão, mandando um recado direto do Twitter. Isso não existe, Junito. Se eu quiser... Imagina, Junito, que você viu alguma coisa errada na campanha do Renan. Você viu algum problema. O que você vai fazer? Eu ligo pra ele. Liga pra ele. Se não conseguir falar com ele, você vai ligar pro Riso, que tá perto, e vai dizer, Riso, tá errado, isso, corrige. Você não vai twittar, né? Não. Ninguém vai. E eu não sou irmão do Renan. Exatamente, você não é irmão dele. Cadê? Deixa eu ver onde é que tá o tweet do... Só queria agradecer também, eu acho que foi o Norton, né, que entrou aí. Eu acho que foi o Norton. Seja bem-vindo ao Valete Plus. Pessoal, entre no Valete Plus, 3 revistas. A do mês da Previdência, Judiciário nas Cordas, e do Wesley Delano Gari, 3 revistas Valete, até os 5 primeiros, depois muda a promoção, entrem já. Eu mandei o tweet no Zap, Júnior. Do Carlos, há 9 horas esse tweet. Ele tá tentando ajudar a campanha pelo Twitter. É bizarro. Eu até coloquei, nossa, que evento patético do aeroporto. O Rogério Marinho tá dando risada. Porque tá em guerra, né? O Rogério Marinho tá em guerra, então Wagner, caramba! Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!